A paz do Senhor, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Deus tem uma palavra para você neste momento. E a palavra deste momento se encontra lá no Evangelho de Marcos, capítulo 8, e o versículo 34. Diz assim: E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo. Jesus estava ensinando os discípulos e nós vamos focar aqui, tomar a sua cruz. Primeiro, a primeira coisa que a gente vai entender nesse versículo, Se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser, primeiro você não é obrigado. Você não é obrigado a fazer nada. Tudo tem uma escolha. Tá? Jesus disse, se alguém quiser. Então Jesus ensinava as boas novas, pregava, dava os mandamentos, mas nunca obrigou ninguém. Não, você tem que vir, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Jesus sempre deixou claro, se você quiser, quer ser abençoado, quer levar uma vida de santidade, quer ter comunhão com Deus, não digo que vai ser fácil. Só digo que vai compensar. Então, aonde ele diz, quem quiser vir após mim, depois dessas palavras, depois desses ensinamentos que eu estou passando para você, depois disso tudo, se você quiser me servir, negue-se a si mesmo. O que é negar a si mesmo? Você negar a si mesmo, você negar o seu ego. Muitas vezes você negar a sua própria vontade para ver o que realmente importa na sua vida. Porque às vezes, para a gente ter algo na nossa vida, para a gente receber certas bênçãos, às vezes é necessário a gente renunciar a algo que a gente, às vezes, a gente pensa que vai ser bom naquele momento para a gente, mas às vezes nem não vai ser bom. Às vezes é preciso, Você não renuncia de manhã, às vezes tem dia que você não está com vontade de levantar, mas você não renuncia à cama para ir trabalhar, por quê? Porque você tem um objetivo maior na sua vida, você tem um compromisso maior, você tem as suas contas para pagar, você tem seus compromissos, você quer produzir, você quer crescer, você quer empreender, então você não renuncia o seu descanso da manhã, às vezes você não renuncia o seu sono da manhã, você não nega o seu sono, então essas vontades que Jesus está dizendo, nega a si mesmo, então é renúncia, às vezes a gente nega aquela vontade de ficar na cama, às vezes a gente nega aquela vontade de fazer algo, não, porque eu tenho uma escolha. A vida é cheia de escolhas, Às vezes o ego da gente quer fazer determinada coisa, mas às vezes o resultado daquilo não vai ser tão bom. Então, por isso que nós somos seres inteligentes, capazes de pensar e raciocinar. E outra coisa, tome a sua cruz. Isso aqui é profundo, tomar a sua cruz. O cruz quer dizer, cruz é sacrifício, mas o sacrifício é compromisso. Então isso não quer dizer que é pesado ou não. Tome a sua cruz, porque a sua cruz você dá conta de carregar, porque Deus te dá forças para você carregar a sua cruz. A sua cruz não é pesada, porque a Bíblia fala que o nosso peso, o nosso fardo, quando está pesado, a gente clama e Jesus alivia, porque Jesus diz, o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Então a nossa cruz não é pesada, a nossa cruz é leve, a nossa cruz é suportável. O problema é que muitas vezes, quando você sente que a vida está pesada para você, se você for analisar e prestar atenção nas suas atitudes, é porque você está carregando o peso de alguém. Muitas vezes você está carregando a cruz de alguém. E quando você interfere no processo de outra pessoa, carregando a cruz de alguém, isso vai se tornar um peso para você. E pior, quando você quer carregar a cruz de alguém, assumir a responsabilidade de alguém, você está interferindo no processo da vida dela e isso vai ter consequências negativas na sua vida. Então olhe para o que você está fazendo e tome somente a sua cruz. Não queira carregar a cruz do seu esposo, da sua esposa, não queira carregar a cruz do seu filho, da sua filha que já são adultos, tá?
Não queira carregar a cruz do seu vizinho, do seu parente, do seu companheiro de serviço. Não, carrega a sua cruz. A cruz que Deus colocou, aquilo que Deus colocou para você carregar, pode ter certeza que Ele vai dar força para você passar e para você vencer, e baseado nisso Ele vai te dar vitória, porque Ele diz, aquele que vencer, lhe darei a coroa da vida. Então a sua cruz é suportável. Então se você está sentindo peso, que muitas vezes você está carregando, arcando com compromissos que não são os seus, então tome muito cuidado com isso, e siga-me, siga Jesus. Olhe para Jesus, olhe sempre para os passos de Jesus, olhe para os ensinamentos de Jesus, como ele pregava, como ele ensinava, olhe para os ensinamentos dele. Jesus é misericordioso, Jesus é amor, Jesus é compaixão, Jesus é compaixão. Então olhe para Jesus, siga Jesus. E olhe para a sua vida, o que realmente você está fazendo, o que realmente você está carregando. Não carregue peso de outras pessoas, não interfira no processo de outras pessoas. Você tem o seu próprio processo para trabalhar, o seu próprio processo para suportar, a sua própria cruz para carregar. Mas muitas vezes nós não queremos carregar a nossa cruz, queremos carregar a cruz dos outros. Aí vira uma bagunça, aí você interfere no processo do outro e Deus não te ajuda, porque Deus te ajuda no teu deserto, no teu processo. Mas se você entrar no deserto do outro, Deus não vai te ajudar, você vai pagar o preço. E isso lhe traz consequências. Então olhe para a sua vida, o que você está passando, se você não está interferindo no processo, no crescimento dos outros, que muitas vezes a dificuldade que a outra está passando, se Deus está permitindo, é para ela crescer, tá? É para ela crescer e para ela aprender. Então, quando, tinha um ditado antigo que você nunca dá o peixe para o filho, mas você dá a vara e ensina ele a pescar, né? Então, muitas vezes, quando você faz tudo que a pessoa quer dar tudo de mão bandejada, você está intervindo no processo, você não está ensinando ela a viver, né? Mas no relacionamento em geral, no teu serviço, na sua vida, na sua igreja, veja o que realmente é para você fazer e faça o que você tem que fazer, tá? Tome a sua cruz, carregue a sua cruz, não interfira no processo das outras pessoas, tá bom? Assim, Deus vai te abençoar e vai te recompensar e a sua vida vai ficar mais leve e você se sentirá mais abençoado. Amém? Deus te abençoe e fique com essa palavra neste momento.